Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, com a Palavra de Deus, a nossa leitura diária da Bíblia. E para quem está chegando aqui no nosso momento ao vivo, hoje é uma segunda-feira, o início de semana, início também de um novo livro. Vamos trazer aqui a visão panorâmica e como é bom poder estar com todos vocês aqui. Bom, se você é novo, vai se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like, deixa nos comentários de onde você nos acompanha, isso é muito importante para o bom desenvolvimento do nosso canal, tá bom? Bom, feito isso, vamos dar início então. Hoje é o nosso dia de número 271 do nosso plano de 365 dias. Sejam muito bem-vindos à nossa leitura e à nossa visão panorâmica. Sempre que iniciamos um novo livro, eu trago para vocês primeiro uma visão do que você pode esperar dessa leitura, o que vem por aí, qual a expectativa, como que nós devemos olhar para esse livro, como ele quer ser lido, qual é o caráter do livro. Bom, já sabemos, que é um caráter profético. Estamos na seção dos profetas maiores. Lemos Isaías, agora nós estamos em Jeremias. E Jeremias, ele foi um profeta, naturalmente, depois de Isaías. Vocês entenderam aí o desfecho do livro do profeta Isaías, que anunciou profecias para o seu tempo e durante o reinado do rei Ezequias, como nós lemos. E, enfim, deixou ali a sentença final de como tudo aconteceria. Depois de Ezequias, se levantaram outros reis, os seus filhos. E nós já tínhamos lido, vocês devem se lembrar, que o Senhor tinha dito que após o profeta Ezequias, nos dias dele, ele teria paz. Lembram? O Senhor acrescentou 15 anos na vida dele e tal. Nos dias dele, ele teria paz. Mas, a partir dele, os seus filhos, infelizmente, não teriam. Viveriam um período ali de muita tensão, de dificuldade, mas por causa do pecado deles, porque eles abandonariam o Senhor. E de fato isso aconteceu, e agora nós vamos ver o que o próximo profeta falou para esse povo, como foi o tratamento de Deus através do profeta para esse povo, tá bom? Bom, o livro do profeta Jeremias, ele tem pelo menos aí duas grandes distinções dos outros livros dos profetas. 15 profetas escreveram livros em toda a Bíblia, porém o profeta Jeremias é o profeta que mais escreveu em quantidade de versículos. Para você ter uma ideia, são 1.364 versículos. O livro do profeta Jeremias é o livro que mais descreve também coisas acerca da vida do próprio profeta. É um diferencial. A gente não vê muito nos outros livros dos profetas descrevendo com tantos detalhes coisas relacionadas à vida pessoal do profeta, como nós vamos ver aqui no livro do profeta Jeremias. Ele foi escrito ali em um tempo bem conturbado, para você conseguir se localizar aí na datação de quando esse livro foi escrito. Ele foi escrito entre os séculos 6 e 7 antes de Cristo. Pense aí, bem próximo, 600 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo. E foi um tempo bem conturbado, porque Judá, povo teimoso, povo obstinado, tinha novamente, mais uma vez, se afastado do Senhor. Então Jeremias ele vem e traz ali uma palavra da parte de Deus para exortar aquele povo, Jeremias, ele era um sacerdote da cidade de Anatote. A gente vai ver isso logo no versículo 1, quando nós estivermos lendo aqui, capítulo 1, versículo 1. Jeremias, ele era da cidade de Anatote. E o rei Ezequias, que é o que nós estávamos lendo anteriormente, ele governou mais ou menos pela datação histórica do ano 729 até 686 a.C. No período de Ezequias, ele começou a reverter aquela falência espiritual de Judá, como nós já lemos, Contudo,
Quando Ezequias morreu, nasceu Manassés. E o filho de Ezequias, Manassés, subiu ao trono e voltou àquelas práticas, aqueles cultos a outros deuses, idolatria, superstições também, né? Ele retornou com aquelas coisas e acabou inundando mais uma vez o reino de Judá nessas práticas erradas. Depois de Manassés veio Amon. Então Ezequias teve um filho chamado Manassés, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nós já lemos isso lá no livro dos Reis. Depois de Manassés veio Amon e também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele restabeleceu a adoração, a idolatria, como uma religião oficial de Judá. E nós lemos isso lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, eu vou mandar anotado para vocês. Ele estabeleceu como uma religião oficial a religião de Judá. Assim como o nosso país, né, entre aspas, né, oficialmente, é declarado um país, na sua grande maioria, católica, né? A religião oficial do Brasil seria católica, né? Então, da mesma forma foi no tempo de Amon. Ele declarou que a religião oficial deles era a idolatria a outros deuses e não ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Isso foi muito mal perante aos olhos do Senhor, tá? Bom, depois de Amon veio Josias, filho de Amon, aquele que começou a reinar com 8 anos de idade. Não sei se vocês vão se lembrar, é muita história. Houve ali alguns ataques, mataram todos os filhos de Amon. Aí uma pessoa pegou Josias, escondeu Josias ainda criança, para que ele permanecesse vivo, tal. Enfim, depois colocaram ele no trono, defenderam ele como rei. E este jovem, sim, ele andou nos caminhos do Senhor, né? Ele andou nos caminhos do Senhor, ele restaurou o templo, né? Uma obra que há muito tempo estava adiada. Essa restauração vinha sendo adiada, mas Josias, ele restaurou o templo. E durante essa restauração do templo, encontraram ali uma cópia do livro de Moisés, né? Tudo isso nós já lemos na história do livro dos Reis. Então, com base na mensagem que eles ouviram no livro de Moisés, o rei chama o povo e renova o povo a fazer um pacto. Olha, o que está acontecendo conosco, o que aconteceu conosco, foi porque os nossos pais, eles não cumpriram isso, não cumpriram aquilo, quebraram um pacto. Agora vamos renovar o nosso pacto diante do Senhor e tal. Mas, infelizmente, mesmo assim, mesmo Josias tendo restaurado o templo, levado o povo a reformar o pacto, foi muito difícil ele superar os efeitos da impiedade de Manassés, o seu antecessor, e os seus antecessores, né? Manassés e Amon, porque eles haviam instituído muitas coisas erradas. Bom, então, trazendo aqui para vocês um pouco do contexto histórico, né? Para vocês ficarem por dentro aí da história deste profeta, em que período que ele reinou, quem eram os reis enquanto ele reinou. Qual o propósito desse livro? Qual o propósito? Com qual intenção esse livro foi registrado, ele foi escrito? Bom, Jeremias é o profeta da palavra do Senhor. Ele é conhecido como profeta da palavra do Senhor. Por quê? Ele sempre dizia o seguinte, a quem a palavra do Senhor foi revelada. Essa expressão que nós encontramos aqui no livro do profeta Jeremias, ela é encontrada na Bíblia, para você ter uma ideia, 349 vezes. Assim diz o Senhor, e veio a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. 349 vezes nós encontramos na Bíblia essa expressão. Porém, só no livro do profeta Jeremias nós encontramos 157 vezes. Quase metade das vezes que veio a palavra do Senhor em toda a Bíblia aos profetas, quase metade veio a palavra do Senhor a Jeremias. Por isso ele ficou conhecido como o profeta da palavra do Senhor. Mas tem uma coisa, essa mensagem profética que vinha a Jeremias, a palavra do Senhor que vinha a Jeremias, ela era revelada da parte de Deus para a nação
para a nação, para toda a nação. Ela servia para a nação como orientação, como sustento, como correção, mas a palavra do Senhor também muitas vezes vinha para a alma do próprio profeta. A gente vai ver. Muitas vezes a palavra do Senhor falando também com o próprio profeta. Assim como ele fala. Vamos ver aqui uma referência, só para eu te dar uma base melhor nisso que eu estou falando. Ó. Normalmente, ou a maioria das vezes, a palavra do Senhor vinha para os outros. Tá bom, só transmitia. Mas Jeremias, ele é bem enfático aqui no capítulo 15, no versículo 16, ele diz assim, ó: tuas palavras foram encontradas e eu as comi. E tua palavra foi para mim alegria e júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, a palavra, além de vir para o povo, Jeremias, em muitas delas, ouvia aquela palavra e fala: ah, isso aqui foi para mim. Sabe quando você está em um culto? É claro que a palavra é para todos, mas não tem um culto que você está ali participando e você fala: nossa, isso aqui é exatamente o que eu precisava ouvir. A palavra veio ao encontro da minha necessidade. Então, muitas vezes aconteceu isso com Jeremias. Por isso ele até fala: eu comi a palavra de Deus, ela foi para mim alegria, um júbilo, um refrigério para minha alma. Por quê? A missão de Jeremias, ela foi uma missão muito pesada. Houve ocasiões que o profeta se cansou de comunicar a mensagem de juízo da parte de Deus para o povo, porque o povo era indiferente. É muito difícil você pregar para um povo de coração duro. Então Jeremias, ele já estava muito cansado dessa missão, cansado de entregar mensagem para quem não quer ouvir. E por isso muitas vezes a palavra vinha também para confortá-lo, para exortá-lo, para animá-lo, para fortalecê-lo. O povo que Jeremias anunciava parecia um povo imune a qualquer ameaça, não adiantava. Não adiantava. Sabe aquela coisa? Você fala para uma criança assim: ó, fulaninho, para de fazer isso, senão eu vou falar para sua mãe. Aí a criança fala assim: deixa, pode falar. Né? Algumas são ousadas e falam assim: ah, ela não vai me bater? Minha mãe não me bate? Já viu? Então, o povo estava assim, parecendo criança mimada, birrenta e imune. As maldições, ao juízo, as sentenças, por mais que Jeremias falava, o povo era como se fosse inútil. Inútil. Eles confiavam tanto nos rituais que eles faziam, e aquilo era inútil para eles, que eles não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. Infelizmente, a exortação de Deus. Jeremias, ele exortou várias vezes, nós vamos ver aqui várias vezes: é inútil vocês ficarem confiando nesses ritos de vocês, nessa religião exterior. Uma das mensagens mais marcantes do livro do profeta Jeremias, inclusive, é essa. Deus, ele iria acabar com essa coisa de ritos exteriores. Ele iria estabelecer uma cerimônia interior, né? A palavra profética deveria causar naquele povo vergonha. Eles deveriam ficar envergonhados daquilo que eles estavam fazendo, que era uma religião superficial, só por fora, mas o coração estava longe. Porém, para eles não adiantava nada. É aí que o livro de Jeremias, ele contribui para a Bíblia inteira e aponta desde o que o Senhor falava aos patriarcas, lá em Gênesis, as promessas mais antigas de Gênesis, até o Novo Testamento. Uma das passagens mais conhecidas é aquela de Jeremias 31. Vamos ler juntos aqui. Eu acredito que você conhece essa passagem. Jeremias 31, versículo... Deixa eu ver aqui. 31 também. Ó, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias. Você se lembra que eu falei na leitura anterior? A expressão eis que vem dias aponta para um dia determinado. Indeterminado. Não sabe que dia. Era algo futuro. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém,
Este será o pacto que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então Jeremias ele já anunciou a nova aliança. Em um tempo em que o povo estava agarrado na velha aliança, em ritos exteriores, apesar de errado, né? Os ritos exteriores que Deus instituiu eram corretos, porém eles estavam fazendo aquilo para outros deuses, adorando a outros deuses, práticas de idolatria, misticismo, gnosticismo, acreditando em superstições, tudo errado. Então Deus falou, vou acabar com isso. E no novo pacto, na nova aliança, a minha lei será escrita na mente e no coração. E é o que nós vemos acontecer lá no Novo Testamento, conforme nós já lemos. Esse texto ele foi citado lá em Hebreus 8, nós já lemos juntos lá em Hebreus 8. Esse texto ele está ligado às promessas que Deus fez no Velho Testamento, que traria toda a nação para ele, não só para Abraão, mas para toda a nação. Esse texto ele confirma também o que Deus falou para Davi, que estabeleceria o pacto davídico, que nunca faltaria um rei no trono e que nasceria dele uma semente, que é Cristo, e que através dele todos seriam reinados por este rei, que é o rei Jesus. Enfim, essa passagem aqui, ela contribui muito para um entendimento amplo da Bíblia. Por isso é um livro muito importante, é um livro muito interessante e é o que nós vamos ler agora. Vamos lá para Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias. Então, olha a expressão aparecendo aqui uma vez, né? A quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, entendam que passou o tempo de Ezequias, passou o tempo de Manassés, né? Passou o tempo de Amon, aí veio o rei Josias. Então, a quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. Então, o texto está dizendo que o livro do profeta Jeremias foi escrito de tal tempo a tal tempo, desde que esse rei governou até este outro rei, até o 5º mês do cativeiro de Jerusalém. Jerusalém estando cativo durante 5 meses, o profeta ainda era o profeta Jeremias. E o que ele anunciava? Vamos ver desde o início, como tudo começou. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, olha a expressão aí, a palavra do Senhor, né? Antes de que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então o livro está dizendo que a palavra do Senhor, isso é muito importante você entender. O próprio Deus falou com Jeremias dizendo, Jeremias, antes que te formasse no ventre, antes que você estivesse pronto, ou seja, você era só um feto no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, te santifiquei ali mesmo e te ordenei como profeta para as nações. Aqui está claro que Deus, ele está presente na vida humana desde a concepção. Se Deus está presente na vida humana desde a concepção, o mandamento que impera, que não foi anulado, de um dos 10 é, não matarás. Esse mandamento não foi anulado. Não matarás.
Ele é vigente até hoje. Então, se existe vida ali, desde a concepção, desde que ainda era um feto, antes que te formasse, eu já te conheci. Antes que saísse do útero, eu já te santifiquei. E não é só esse versículo, como nós temos em Isaías, que nós já lemos também, falando sobre isso. Nós temos lá em Gálatas, Paulo, o apóstolo Paulo falou também sobre isso, sobre ter sido formado no ventre, escolhido. Davi falou no Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os meus dias foram escritos no teu livro quando ainda eu estava ali. Salmo 139, nós já lemos também. Em Lucas, diz que João, o Batista, já foi escolhido desde o ventre da mãe. Inclusive que quando Isabel encontrou com Maria, João no ventre pulou de alegria. Tem vida ali. Não pode matar. Bom, eu vou deixar esse assunto para um estudo paralelo, porque o objetivo aqui é a gente ler os textos bíblicos, tá? Mas eu só estou te dando aí, só estou aguçando aí o seu desejo por ter esse entendimento. Porque quem sabe você precisa ajudar alguém diante dessa situação e dessa grande polêmica que nós estamos vivendo, tá? Ainda essa semana eu vou fazer de tudo para concluir. Se Deus quiser, eu vou concluir. Tem gente perguntando, qual é a plataforma? Plataforma Renovação da Mente, mas ela está fechada para novos assinantes, tá? Só quem assinou no ano passado que tem acesso. Novos assinantes, calma. Eu vou falar para vocês que dia que eu vou abrir a oportunidade para quem quiser ir para lá, tá? Vamos ler a Bíblia. Não adianta você ir para estudos mais profundos se não tiver passado aqui primeiro por essa leitura, por tudo que a gente está conversando esse ano, todo o entendimento que você está recebendo. Em breve eu vou abrir. Olha, quem quiser assinar a plataforma da Renovação da Mente, é uma plataforma de estudos, aí você vai ter aulas experimentais gratuitas para você ver realmente como é, o que é falado, qual a dinâmica do ensino. Aí você entra para a plataforma, caso você queira, tá? Aguarde, fique aí acompanhando a leitura e eu vou falar sobre essa plataforma mais para frente, tá? Então, muito interessante esse versículo, já deixe grifado aí na sua Bíblia. Vai te ajudar nisso, nesse ponto, né? Nessa questão aí que está em alta hoje, infelizmente. Versículo 6. Então eu disse, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse, observa, eu tenho colocado minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares e para demolires e para destruíres e para combateres e para construíres e para plantares. Olha a missão de Jeremias. Desarraigar, demolir, destruir, combater, construir e plantar. Pesada a missão dele, muito pesada. Além disto, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias, o que tu vês? Então, primeiro, Deus falou qual seria a missão dele. Você vai desarraigar, você vai demolir, você vai destruir, mas depois vai reconstruir e vai deixar uma semente. Quando isso vai acontecer? Isso é para quando? Vamos ver aqui. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias, o que tu vês? E eu disse, eu vejo uma vara de uma amendoeira. Então disse-me o Senhor, tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Então, em uma visão, ele viu a vara de uma amendoeira florescendo, né, com amêndoas. Versículo 12, né? Então disse-me, tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. E veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, o que tu vês? E eu disse, eu vejo uma panela fervendo, e sua face em direção ao norte. Então o Senhor me disse, do norte um mal irá brotar sobre todos os habitantes da terra. Então,
Essa vai ser sua missão. Quando isso vai acontecer? Depressa. Assim como você vê a vara de uma amendoeira florescer, é depressa que vai acontecer. O que mais você está vendo? Uma panela com água fervente apontada para o norte. Essa água fervente está apontada para o norte. Então, isso significa que é do norte que virá esse mal e essa punição. Então, versículo 14, o Senhor me disse, do norte um mal irá brotar sobre todos os habitantes da terra, pois eis que eu chamarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e eles virão, e eles irão dispor cada um seu trono à entrada dos portões de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei meus juízos contra eles a respeito de toda a sua perversidade, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses e adoraram as obras de suas próprias mãos. Portanto, tu, cinge teus lombos, levanta-te e fala para todos aqueles que eu te ordeno. Não estejais desanimado diante deles, para que eu não te envergonhe perante eles, pois eis que te fiz hoje uma cidade protegida, e uma coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vai lá, anuncia. Do norte, Jerusalém e Judá, os inimigos virão, vão ficar acampados fora da cidade, vocês ficarão cercados, vocês vão morrer. A punição está vindo aí. E o Senhor falou, não tenha medo de falar isso, porque eu vou te proteger. Jeremias capítulo 2. Além disso, veio a palavra do Senhor. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, a tua bondade, a bondade de tua juventude, o amor de tuas bodas, quando tu viestes após mim no deserto, em uma terra que não era semeada. Então, em analogia, em um casamento, como nós temos visto isso, e esse é o pensamento bíblico, o Senhor é o marido, o povo é a esposa, e o povo aqui, Sião é a mãe, né? No caso, o povo são os filhos de Sião, da esposa de Deus, em uma analogia. E aqui ele está lembrando das núpcias, né? Eu me lembro de quando nos casamos, de quando eu tirei vocês do Egito. Eu me lembro de como nós vivemos naquela terra. Quando eu dei para vocês a terra de Canaã, uma terra boa. Versículo 3. Israel era santidade para o Senhor e as primícias de sua expansão. Todos que o devoram serão tidos por culpados. O mal lhes sobrevirá, diz o Senhor. Ouvi, vós, a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que iniquidade acharam vossos pais em mim, para que eles se afastem de mim e andem após vaidade, tornando-se vãos. O que eu fiz para os seus pais? Nem disseram eles, onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito, que nos conduziu através do deserto, através de uma terra de desertos e de covas, através de uma terra seca e da sombra da morte, através de uma terra que nenhum homem atravessa e onde nenhum homem habita. Quer dizer, eles não levaram em consideração o livramento que eu dei para eles. E eu vos trouxe para a terra abundante, para comerdes o seu fruto e os seus bens. Porém, quando vós entrastes, vós profanaste a minha terra e fizeste minha herança uma abominação. Olha de quem era a culpa. Veja, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. E aqueles que lidam com a lei não me conhecem. Os pastores também transgrediram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após coisas que não beneficiam. O povo caiu em corrupção. Mas o erro começou onde? Deus está atribuindo a maior culpa e detectando que a culpa da corrupção do povo começou em quem? Nos líderes, na liderança. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, ou seja, não buscaram o Senhor, não consultaram o Senhor. E aqueles que lidam com a lei não me conhecem. Quem são os que lidam com a lei nos dias de hoje? Os políticos, os governantes. E os pastores também transgrediram contra mim. E os profetas, os que anunciam a palavra,
profetizam por Baal e andaram após coisas que não beneficiam. Meus irmãos, a gente vive na mesma condição hoje, não se engane. Não há quem busque a Deus. Né? Mas é muito raro. Os líderes, os políticos corrompidos, os pastores transgredindo, aqueles que deveriam anunciar a palavra do Senhor, anunciando falsas profecias, abominações, pensando nos seus próprios interesses. Temos vivido tempos difíceis. Tempos difíceis. Versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e com os filhos de vossos filhos pleitearei, pois atravessai as ilhas de Quitim e vede, e envia até Quedar e ponderai diligentemente e vede se existe tal coisa. Olha só que vergonha. O Senhor falou, procura nos outros lugares tal coisa. Que coisa? Alguma nação trocou seus deuses por outros que não são deuses? Porém, o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Interessante, né? O Senhor falou assim, vá lá nas outras nações e vê se eles fizeram o que vocês estão fazendo. Vai lá na terra dos amonitas e vê se eles deixaram de adorar o Deus deles. Não, eles são fiéis ao Deus deles, eles adoram Baal. Eles não trocam Baal, que nem Deus é, por outro Deus. Agora vocês estão trocando a minha glória por outro Deus. Que vergonha, né? Facilmente nós deixamos de acreditar no Deus vivo para acreditar em outras coisas. E a gente vê muitas vezes os religiosos que estão em uma religião tóxica, muitas vezes falsa, não trocando. Eu não troco meu guia por nada, né? Eles dizem assim. Eu não troco a minha padroeira por nada. E aí o crente trocando a confiança no Senhor para confiar em jogos de azar, em falsas profecias e etc, 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 etc. Estai atônitos, ó céus, por causa disso, e ficai terrivelmente temerosos, ficai muito desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas, que não podem armazenar água. Israel, um servo? Desculpe, gente. É Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que ele é mimado? Israel não era escravo de ninguém, Israel era um povo livre. Não precisava ficar se aliando a outras nações. Mas, mimado, né? Versículo 15. Os leõezinhos rugem sobre ele e gritam, e eles tornaram a terra devastada. As suas cidades estão queimadas e sem habitante. Também os filhos de Nofá e Táfenes te quebraram a coroa da tua cabeça. Tu não adquiristes isso para ti, uma vez que abandonaste o Senhor teu Deus, quando ele te conduziu pelo caminho? E agora, o que tu tens para fazer no caminho do Egito? Para beberes as águas de Sió? Ou o que tu tens para fazer no caminho da Síria? Para beberes as águas do rio? Tua própria perversidade deverá te corrigir, e tuas rebeldias irão reprovar-te. Sabe, pois, e vê que isto é uma coisa má e amarga, que tenhas abandonado o Senhor teu Deus, e que meu temor não está em ti, diz o Senhor dos Exércitos, pois há muito tempo eu quebrei o teu jugo e rompia as tuas ataduras, e tu dizes, eu não transgredirei, quando sobre toda a alta colina e sobre toda a árvore verde tu perambulas, agindo como prostituta. Falam que não me abandonaram, falam que não transgrediram a minha lei, mas estão aí adorando a outros deuses. Versículo 21. Contudo, eu te plantei como uma vinha nobre, uma semente inteiramente correta. Como então te tornastes uma planta degenerada de mim? Uma planta degenerada de uma vinha estranha para mim. Porque ainda que te laves com salitre
e tomes para ti muito sabão. Contudo, tua iniquidade está evidente perante a mim, diz o Senhor. Como podes tu dizer, eu não estou contaminada, eu não fui após Baalim? Vê teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Tu és uma dromedária ligeira, atravessando os seus caminhos. Uma dromedária ligeira é um animal semelhante aí ao camelo, né? Que atravessando o caminho destrói tudo que vê pela frente. Uma comparação aí que foi feito com o povo. Uma jumenta selvagem acostumada ao deserto, que sorve o vento no seu desejo. Em sua ocasião, quem poderá desviá-la? Todos aqueles que a buscam não se cansarão. No seu mês, eles a encontrarão. Refrei teu pé de andar descalço, e a tua garganta da sede. Porém tu dizes, não há esperança. Não, pois eu amo os estranhos, e após ele eu irei. Como ladrão é envergonhado quando o encontram. Como ladrão é envergonhado quando o encontraram, assim envergonhar-se-á a casa de Israel. Eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, que dizem a um tronco, tu és meu pai, e para uma pedra, tu me deste a luz, porquanto eles viraram para mim as suas costas, e não as suas costas, e não a sua face. Porém, no tempo das suas aflições dirão, levanta-te e salva-nos. Deus está falando o seguinte, quer dizer que vocês estão falando para um tronco, para um pedaço de madeira, tu és meu pai, e para uma pedra, uma imagem esculpida, tu me deu a luz. Vocês estão virando as costas para mim. Tudo bem. No tempo das suas aflições, diga para eles, levanta-te e salva-nos. Ironicamente, Deus está falando, vai, quando você estiver precisando de ajuda, vai pedir para eles. Todavia, onde estão teus deuses que fizeste para ti? Deixe que eles se levantem, se podem salvar-te no tempo da tua aflição, pois conforme o número de tuas cidades, são teus deuses a ajudar. Por que debatereis comigo? Vós todos transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão tenho eu afligido os vossos filhos. Eles não receberão correção. A vossa própria espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, vede vós a palavra do Senhor. Tenho eu sido um deserto para Israel, uma terra de escuridão? Por que diz meu povo, nós somos senhores? Nós não iremos nos aproximar de ti. Pode uma donzela esquecer os seus ornamentos, ou uma noiva a vestimenta? Contudo, meu povo me esqueceu por inúmeros dias. Por que tu ornamentas o teu caminho para buscar o amor? Portanto, também ensinastes aos perversos os teus caminhos. Também em tuas saias se achou sangue das almas dos pobres inocentes. Eu não o descobri por uma busca secreta, mas tudo está sobre eles. Quer dizer, as coisas erradas que vocês estão fazendo está estampado, está na cara, né? Metaforicamente falando, até a roupa de vocês está suja de sangue. Contudo, tu dizes, porque eu sou inocente, certamente a sua ira se desviará de mim. Observa, eu irei pleitear contigo, pois tu dizes, eu não tenho pecado. Por que te desvias tanto para mudar teu caminho? Tu também serás envergonhada por causa do Egito, como tu fostes envergonhada por causa da Síria. Sim, tu sairás de lá com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou tuas confianças e tu não irás prosperar no meio deles. Bom, a gente encerra por aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua lendo, interpretando os textos e trazendo aí para um entendimento amplo de toda a Bíblia, né? Aplicando a hermenêutica, né? Vendo como esses pontos nos ajudam a entender os outros, tá? Gente, um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã no horário habitual, se Deus quiser. Tchau, tchau.